Olá! Chegamos no momento da nossa temporada em que falaremos sobre a etapa de preparo dos alimentos propriamente dita. Para isso, a gente vai tratar então sobre os métodos de cocção ou de cozimento. Assim, a gente vai fazer uma série de 3 episódios para tratar sobre o tema. Iremos abordar sobre a definição desses métodos e a diferença entre eles, mostrando quais os mais adequados para determinados tipos de preparações ou de alimentos. Os métodos de cocção consistem na aplicação do calor por meio de diferentes técnicas. Esses métodos servem para modificar as características sensoriais dos alimentos, como cor, sabor, aroma e textura dos alimentos, mas também eles modificam as características digestivas e nutricionais. Eles podem ser feitos por meio do calor úmido, calor seco ou calor misto, que é o que a gente vai apresentar em cada um desses episódios. O método de cocção por calor úmido é considerado um método dissolvente, pelo qual os nutrientes como vitaminas e minerais e os sabores acabam saindo dos alimentos e se dissolvendo no líquido em que é submetido os alimentos. Os sabores e nutrientes podem permanecer assim nesse caldo. Contudo, quanto maior a quantidade de líquido, maior o tempo de cozimento e maior vai ser a perda desses nutrientes para o caldo. Serve para alimentos que necessitam alteração de sua textura, como por exemplo carnes muito rígidas, feijão, macarrão, para engrossar um caldo ou um doce, por exemplo. A cocção por calor úmido pode ocorrer por meio de líquido quente ou por meio de vapor, sendo as opções em fogo lento, fervura em ebulição, vapor com ou sem pressão. O molho bechamel é um exemplo de cocção em fogo brando. Para esse preparo, o fogo deve estar bem baixo desde o início, para garantir que a manteiga e a farinha não queimem e formem uma pastinha bem homogênea. O leite deve ser adicionado aos poucos, para que não formem grumos de farinha. Você deve ir mexendo sempre para evitar que o molho superaqueça e queime. No molho bechamel, utilizamos meia cebola com cravos e folha de louro para saborizar e aromatizar a preparação. O fogo ainda deve ser mantido baixo e o molho precisa ser mexido constantemente, sem deixar ferver muito. Essa técnica de cocção pode ser usada em molhos como bechamel, que é um molho branco à base de manteiga, farinha de trigo e leite, e também em outros molhos. Além disso, ela funciona para carnes mais rijas que precisam ser cozidas lentamente. Você vai perceber que o molho vai encorpando e ficando mais espesso. E aí, você pode decidir o ponto que ele tá bom para você. Conforme ele for esfriando, depois que sair do fogo, ele também vai engrossar um pouco mais. Para cozinhar um alimento em ebulição, a água deve estar fervendo, levantando grandes bolhas. O sal deve ser adicionado na água somente antes de colocar o alimento. E no caso do macarrão, é preciso mexer de tempos em tempos para evitar que ele colhe um no outro. E também para ir verificando se ele já está pronto. Como um líquido de cocção, você pode utilizar um caldo caseiro preparado à base de frango ou de legumes, por exemplo. Também porque os legumes também podem ser cozidos dessa forma. Porém, eles acabam perdendo alguns nutrientes para a água. Então é importante tentar utilizar essa água de cozimento dos legumes em alguma outra preparação, como numa sopa ou um caldo de legumes. E aí você vai acabar utilizando para cozinhar um arroz ou até mesmo um macarrão. Para conferir se já está pronto, você pode pegar um macarrão, resfriar na água e provar, para testar a maciez. Para finalizar, é só escorrer o alimento com o auxílio de um escorredor, ou, no caso dos legumes, tirar da água com uma escumadeira. A cocção no vapor com pressão utiliza a panela de pressão. Quanto maior a pressão, mais rápido o cozimento. Portanto, esse método é indicado para a cocção de leguminosas secas, como feijão, ou carnes mais rígidas, mas também pode ser utilizado para a cocção mais rápida de raízes, tubérculos e legumes, como é o caso da batata.
Nesse método, é preciso ter cuidado no manuseio da panela de pressão e verificar que ela foi fechada corretamente no início da cocção e, ao final, certificar-se que toda a pressão saiu antes de abri-la, para não ocasionar nenhum acidente. Nesse método, utiliza-se um recipiente com orifício no fundo, onde são postos os alimentos, colocando-os sobre outro recipiente com líquido em ebulição, cozinhando os alimentos pelo vapor do líquido em ebulição. Frequentemente utiliza-se a cuscuzeira, contudo, se você não possuir, pode utilizar outro utensílio, como o escorredor de macarrão. As vantagens desse método são realçar a aparência dos alimentos, principalmente a cor das hortaliças, e reduzir a perda de nutrientes hidrossolúveis, pois o alimento não entra em contato diretamente com o líquido, preservando o valor nutritivo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Muito obrigada!